Aquário, preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque um sinal discreto está a caminho e ele vai confirmar algo que você já suspeitava há tempos. Você tem sentido ultimamente uma sensação que é difícil de descrever com palavras. Não e exatamente ansiedade. Não e exatamente expectativa. E algo entre os dois. Como se uma parte de você soubesse que algo está se movendo nos bastidores da sua vida, algo que ainda não tem nome, ainda não tem forma, mas que já está exercendo uma força gravitacional sobre as suas decisões, sobre os seus pensamentos, sobre a direção para onde seus olhos se voltam quando você está distraído. Essa sensação não é ilusão, e percepção. E a mesma percepção que fez de Aquário um dos signos mais intuitivos do zodíaco, mesmo que a maioria das pessoas associe você mais à lógica do que à intuição. Mas você sabe a verdade. Você sabe que suas melhores decisões não vieram de análises meticulosas, mas de lampejos que atravessaram sua mente como relâmpagos, rápidos demais para serem questionados, claros demais para serem ignorados. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Um lampejo que está tentando te alcançar. Um sinal que está tentando se fazer visível. Padrão 1. Antes de falar sobre o sinal em si, preciso te mostrar o padrão que ele vai confirmar. Porque sinais isolados não significam nada. E a repetição que cria significado. E você tem notado repetir coisas ultimamente, mesmo que não tenha dado importância a elas. Números que aparecem com frequência em comum. Temas que surgem em conversas completamente desconectadas entre si. Pessoas que mencionam a mesma coisa sem saber que outras pessoas já haviam mencionado. Uma palavra, um conceito, uma ideia que continua aparecendo como se o universo estivesse tentando gravar algo na sua consciência pela força da repetição. Isso não é paranoia. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E padrões são a linguagem favorita do universo. Ele não fala em frases completas. Ele fala em padrões, em sinais que se repetem até você finalmente prestar atenção. Aquário é naturalmente equipado para perceber padrões. Sua mente funciona como um radar que detecta regularidades onde outros veem apenas ruído. Você vê conexões que são invisíveis para a maioria. Relaciona coisas que parecem não ter relação alguma. E quando faz isso, quando conecta os pontos que ninguém mais conectou, a imagem que se forma é sempre reveladora. O padrão que está se revelando agora na sua vida está conectado a algo que você decidiu ignorar meses atrás. Uma percepção que você teve mas que descartou porque parecia grande demais, improvável demais, diferente demais do que você estava acostumado a esperar. Você colocou essa percepção numa gaveta mental e seguiu em frente. Mas ela nunca saiu. Ela ficou lá acumulando evidências, reunindo confirmações, esperando o momento certo para se provar verdadeira. Padrão 2. O sinal discreto que está a caminho vai chegar de uma forma que você não espera. Não vai ser um grande evento. Não vai ser uma revelação dramática. Vai ser algo pequeno. Tão pequeno que você quase vai perder. Talvez seja uma frase que alguém diz sem pensar, uma frase que parece casual mas que carrega exatamente a confirmação que você precisava. Talvez seja um e-mail, uma mensagem, uma notificação que chega no momento exato em que você estava pensando em algo relacionado. Talvez seja uma sensação no corpo, um arrepio, uma certeza súbita que aparece sem explicação lógica. A forma não importa tanto quanto o timing. E o timing vai ser perfeito. Tão perfeito que você não vai poder descartar como acaso. E nesse momento, quando a confirmação chegar, você vai sentir duas coisas simultaneamente. Primeiro, alívio. O alívio de saber que você não estava imaginando coisas. Que a percepção era real. Que o padrão era verdadeiro. Segundo, responsabilidade. Porque agora que você sabe, você não pode mais fingir que não sabe. Agora que o padrão está confirmado, você precisa decidir o que fazer com essa informação. Padrão 3. Existe algo que eu preciso te avisar sobre a forma como você costuma lidar com confirmações. Aquário tem um hábito paradoxal. Você busca a confirmação obsessivamente, mas quando ela chega, você a questiona. Você procura sinais, mas quando os encontra, pergunta se são realmente sinais ou se você está apenas vendo o que quer ver. Esse ceticismo interno e em parte saudável. Ele te protege de ilusões. Mas quando aplicado em excesso, ele se torna uma ferramenta de autossabotagem. Porque existe uma diferença entre questionar algo que não tem base e questionar algo que tem evidência clara. O primeiro é sabedoria. O segundo é medo disfarçado de racionalidade. E você, Aquário, é mestre em disfarçar medo de racionalidade. Você consegue construir argumentos tão sofisticados para justificar sua inação que até você mesmo acredita que está sendo prudente quando na verdade está sendo covarde. Não digo isso para te ofender. Digo isso porque precisa ser dito.
Porque o sinal que está vindo só vai ter valor se você o aceitar, se você o receber sem filtro, se você permitir que a confirmação entre sem passar pelo tribunal implacável da sua mente analítica. Desta vez, quando o sinal chegar, eu quero que você faça algo diferente do habitual. Quero que você simplesmente o reconheça, sem questionar, sem analisar, sem construir teorias alternativas. Apenas reconheça e diga para si mesmo que você viu, que você sabe, que o padrão é real. E depois, com calma, decida o que isso significa para os seus próximos passos. Padrão 4. O padrão que está sendo confirmado está ligado a uma área da sua vida que você subdivide mentalmente em 2 compartimentos. De um lado, o que você mostra ao mundo. Do outro, o que você guarda para si. E a distância entre esses 2 compartimentos tem crescido ao longo do tempo. O que você mostra se tornou cada vez mais curado, controlado, apresentável. E o que você guarda se tornou cada vez mais real, intenso e verdadeiro. Esse desequilíbrio não é sustentável. E o sinal que está vindo vai iluminar exatamente essa fratura. Vai te mostrar, de uma forma que você não pode ignorar, que a versão pública e a versão privada de você precisam se aproximar, não se fundir completamente. Você não precisa mostrar tudo, mas a distância precisa diminuir, porque manter 2 versões de si mesmo consome uma energia que você não tem mais para desperdiçar. Cada dia que você gasta mantendo a fachada e um dia que você rouba da sua própria evolução. E a evolução que está disponível para você agora é grande demais para ser sacrificada em nome da aparência. Aquário frequentemente confunde privacidade com máscara. E os 2 são coisas diferentes. Privacidade e escolher o que compartilhar. Máscara e mentir sobre quem você é. Você pode manter sua privacidade e ainda assim ser autêntico. Pode guardar partes de si sem fingir que elas não existem. Pode ser seletivo sem ser falso. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Padrão 5. Há uma pessoa na sua vida que está conectada a esse padrão de uma forma que você ainda não percebeu completamente. Não necessariamente uma pessoa romântica. Pode ser um amigo, um colega, um familiar, alguém cuja presença na sua vida não é acidental, mesmo que pareça ser. Essa pessoa tem te mostrado, através de palavras ou ações, fragmentos da mesma mensagem que o universo está tentando te entregar. E você tem ignorado esses fragmentos porque vieram de uma fonte que você não associava à sabedoria cósmica. Mas o universo não é seletivo sobre seus mensageiros. Ele usa quem estiver disponível. Às vezes a mensagem mais profunda vem da pessoa mais improvável. Às vezes a verdade que você precisa ouvir sai da boca de alguém que você nem levaria a sério numa conversa sobre assuntos profundos. E é exatamente por isso que você não captou, porque estava esperando que a mensagem viesse embrulhada de uma certa forma, com uma certa gravidade, de uma certa fonte. E enquanto esperava o mensageiro perfeito, o mensageiro real passou despercebido. Preste atenção nas próximas conversas que você tiver, não apenas nas palavras, no timing das palavras, no contexto em que são ditas, na sensação que elas provocam no seu corpo, porque o sinal pode vir de qualquer lugar, e quando ele vier, você vai sentir no corpo antes de entender com a mente. Padrão 6. Vamos falar sobre o que esse padrão significa em termos práticos para a sua vida financeira e profissional. Porque Aquário tende a separar espiritualidade de praticidade, como se fossem mundos opostos. Mas não são. O padrão que está sendo confirmado tem implicações diretas na forma como você ganha e administra seus recursos. Você tem operado abaixo do seu potencial financeiro não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento. Você está investindo sua energia em direções que não refletem quem você realmente é. E quando a energia não está alinhada, os resultados são mediocres independente do esforço. O sinal que está vindo vai te mostrar onde o desalinhamento está. Vai iluminar a área específica onde você está trocando autenticidade por segurança. Onde você está aceitando menos porque menos e previsível. Onde você está se contentando com migalhas quando poderia estar construindo festas. E não estou falando de ambição desmedida. Estou falando de honestidade. Da honestidade de reconhecer que você vale mais do que está recebendo. Que seu tempo vale mais do que estão pagando. Que suas ideias valem mais do que estão reconhecendo.
Essa honestidade é o primeiro passo para a mudança. Porque quando você é honesto sobre o seu valor, você naturalmente para de aceitar o que está abaixo dele. E quando você para de aceitar o que está abaixo, espaço se abre para o que está à altura. Preciso fazer uma pausa no que estou dizendo para compartilhar algo que vai conectar tudo que você ouviu até agora de uma forma nova. O padrão que mencionei não é linear. Ele não se move em linha reta do ponto A ao ponto B. Ele se move em espiral. E isso é importante porque explica porque você sente que já viveu isso antes. Porque em certo sentido, já viveu. Você já esteve nesse ponto de decisão. Já recebeu sinais semelhantes. Já sentiu essa mesma pressão para agir. Mas da última vez, você hesitou. Da última vez, o ceticismo venceu a intuição. Da última vez, você escolheu a análise sobre a ação. E a espiral continuou. Trouxe você de volta ao mesmo ponto, mas num nível diferente. Com mais experiência, com mais maturidade, com mais ferramentas. A pergunta é se desta vez você vai responder diferente. Se desta vez você vai honrar o sinal em vez de questioná-lo. Se desta vez você vai agir em vez de analisar. Porque a espiral vai continuar girando independente da sua escolha. Mas cada volta que você perde é uma volta que você tem que refazer. E a vida é curta demais para ficar refazendo voltas. Padrão 7. Existe um medo específico que está entre você e a ação que esse padrão pede. E não o medo que você pensa. Não o medo de fracassar. Não o medo de se arriscar. E medo de ter sucesso. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas pense com cuidado. Se você agir sobre o que sabe ser verdadeiro e der certo, tudo muda. Sua identidade muda. Seus relacionamentos mudam. Suas responsabilidades mudam. O nível de visibilidade que você tem muda. E Aquário, apesar de toda a sua ousadia intelectual, tem um medo profundo de ser visto demais. Porque ser visto demais significa ser julgado demais. E ser julgado é a experiência que mais te machucou ao longo da vida. Cada vez que você foi visto foi também avaliado, categorizado, rotulado. E os rótulos raramente fizeram justiça a quem você realmente é, e então você aprendeu a se manter parcialmente invisível, a brilhar o suficiente para contribuir, mas não tanto que atraísse escrutínio. A ser inteligente o bastante para ser útil, mas não tanto que se tornasse ameaçador. E esse calibre cuidadoso de visibilidade se tornou automático. Tão automático que você nem percebe que está fazendo. Mas o padrão que está sendo confirmado pede que você aumente o brilho. Pede que você saia da zona de visibilidade confortável e se permita ser visto por inteiro. Com todos os riscos que isso implica. Com todos os julgamentos que isso atrai. Porque o que está do outro lado desse medo é maior do que qualquer julgamento. Padrão 8. O que acontece quando você se permite ser visto por inteiro não é o que você imagina. Você imagina críticas, julgamentos, rejeição. Mas o que realmente acontece é reconhecimento. Não o reconhecimento superficial de quem te aplaude sem te entender, mas o reconhecimento profundo de quem te vê e diz sim, eu também penso assim. Sim, eu também sinto isso. Sim, eu também estava esperando alguém que ousasse dizer o que você está dizendo. Esse reconhecimento é o que Aquário busca desde sempre sem saber como encontrar, porque você buscava nos lugares errados. Buscava no círculo próximo que te conhecia pela máscara. Buscava nas estruturas que te recompensavam pela conformidade. Buscava em espaços que valorizavam a sua função, mas ignoravam a sua essência. O reconhecimento real vem de espaços que você ainda não explorou, de pessoas que você ainda não conheceu, de contextos que você ainda não criou. E o sinal que está vindo vai apontar na direção de pelo menos um desses espaços. Vai te mostrar onde você precisa estar para ser realmente visto. Não onde você está agora, mas onde você deveria estar. E a distância entre os dois lugares não é tão grande quanto você imagina. Às vezes é um passo, às vezes é uma conversa. Às vezes é simplesmente a decisão de mostrar quem você realmente e num contexto onde você sempre mostrou a versão editada. Padrão 9. O universo tem um timing que raramente se alinha com a nossa impaciência. Você quer respostas agora. Quer certeza agora. Quer que o sinal seja claro, inequívoco e imediato. Mas o universo trabalha no tempo dele. E o tempo dele é sempre perfeito, mesmo quando parece atrasado para os nossos padrões humanos. O sinal discreto que vai confirmar o padrão está vindo no momento exato em que você está pronto para recebê-lo. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. E a sua tarefa não é apressar esse momento, e se preparar para ele. Preparação para Aquário não significa mais análise, não significa mais planejamento,
não significa mais cenários hipotéticos. Preparação significa abertura. Significa tirar as defesas. Significa desligar o radar crítico por um momento e simplesmente estar presente, disponível, receptivo, porque o sinal vai passar rápido. Ele não vai ficar parado esperando você decidir se é real. Ele vai aparecer, brilhar por um instante e seguir em frente. E se você estiver com os olhos fechados de tanto analisar, vai perder. Então abra os olhos, abra o coração, abra a mente. Não para tudo, mas para o que importa, para o que ressoa, para o que faz seu corpo inteiro vibrar com uma certeza que a lógica não consegue explicar, mas também não consegue negar. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o Guia de 21 Dias no Comentário Fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Padrão 10. Vou te dizer algo que ninguém mais vai te dizer. O padrão que está sendo confirmado não e sobre o futuro, e sobre o presente que você tem ignorado. Você está tão focado no que pode acontecer que esqueceu de prestar atenção ao que já está acontecendo. Os sinais não estão chegando. Eles já chegaram. Você só não os reconheceu porque estava esperando que viessem de uma forma diferente, mais grandiosa, mais clara, mais cinematográfica. Mas a vida real não em um filme. Os sinais são sutis, discretos, quase invisíveis para quem não está prestando atenção. E você, paradoxalmente, não está prestando atenção exatamente porque está prestando atenção demais. Está tão focado em detectar o sinal que não percebe que ele já está na sua mão. Respire, olhe ao redor, não para o futuro, para o agora. O que está na sua frente neste momento. As pessoas que estão na sua vida agora. As oportunidades que estão disponíveis agora. As portas que estão abertas agora. Uma delas e o sinal. Uma delas e a confirmação que você busca. E quando você finalmente a reconhecer, tudo vai se conectar com uma clareza que quase dói. As peças vão se encaixar. O padrão vai se revelar por completo. E você vai entender que nunca precisou procurar. Só precisava ver o que já estava ali. Padrão 11. Quero falar sobre o que vem depois da confirmação. Porque reconhecer o padrão e apenas o começo. O que importa e o que você faz com essa informação. E aqui onde Aquário normalmente tropeça. Você é genial em perceber, mas lento em agir. Você vê ao padrão, entende o padrão, analisa o padrão, discute o padrão, teoriza sobre o padrão e no final do dia, não fez nada a respeito. Porque para você, entender já é uma forma de ação, mas não entender é uma forma de contemplação. E contemplação sem ação e estagnação elegante. Então depois que o sinal chegar, depois que o padrão for confirmado, eu quero que você faça algo, qualquer coisa, na direção que o padrão aponta. Não precisa ser perfeito, não precisa ser completo, não precisa ser definitivo, apenas precisa ser real. Um passo, uma decisão, uma conversa, um gesto concreto que tire a verdade do campo das ideias e a coloque no campo da realidade. Porque a verdade que fica no campo das ideias é apenas uma teoria bonita, e a verdade que chega ao campo da realidade e uma vida transformada. Padrão 12. Aquário, eu encerro com isso. O sinal discreto que vai confirmar o padrão e, na verdade, o universo te dizendo que você pode confiar em si mesmo, que a sua percepção é válida, que o que você sente é real, que a direção para onde seu coração aponta e a direção certa, mesmo quando a sua mente discorda. O universo não te daria essa percepção se você não fosse capaz de lidar com ela. Não te mostraria esse padrão se você não tivesse as ferramentas para agir sobre ele. Não te enviaria esse sinal se você não estivesse pronto para recebê-lo. Você está pronto. Talvez não se sinta pronto. Talvez a voz do medo esteja gritando mais alto do que a voz da confiança. Talvez o peso de experiências passadas esteja fazendo tudo parecer mais difícil do que realmente é. Mas por baixo de tudo isso, no lugar mais silencioso dentro de você, existe uma certeza inabalável de que este é o momento, de que o padrão é verdadeiro, de que o sinal é real, e de que você é capaz de fazer o que precisa ser feito. Confie nessa certeza. Não porque eu estou te dizendo para confiar, mas porque ela é sua. Ela nasceu de tudo que você viveu, aprendeu, sofreu e superou. Ela é o resultado de cada experiência que te trouxe até aqui. E ela está te dizendo, com toda a suavidade do mundo, que é hora de se mover. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições forem perfeitas. Agora, com o que você tem. De onde você está? Na direção do que você sabe ser verdadeiro. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.